as servidoras e os servidores deste Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Cumprimento os eminentes ministros integrantes desta Corte, senhor vice-presidente, ministro Alexandre Moraes. Cumprimento o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Cumprimento o senhor corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques. Cumprimento os eminentes ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Cumprimento também Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Goné Branco. Cumprimento todo o corpo funcional da briosa Justiça Eleitoral Brasileira e deste Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa da doutora Leila Mascarenhas, senhora secretária deste plenário, as senhoras advogadas e advogados, declaro aberta a sessão deste Tribunal Superior Eleitoral do dia 5 de maio de 2022. Peço licença às senhoras e senhores, aos senhores ministros, para informar que a Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem nesta reta final do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, encerrado no dia de ontem. Nos últimos 31 dias foram registrados 8.951.527 pedidos de forma presencial nos cartórios pelo sistema Elo e de forma virtual pelo Título Net. E é com orgulho e satisfação que anuncio agora o resultado parcial de todo esse esforço, que superou todos os recordes já registrados pela Justiça Eleitoral brasileira em 90 anos. Ao fazer esse anúncio, aproveito para agradecer aos milhares de servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores da Justiça Eleitoral, espalhados em todos os cantos e rincões do Brasil, que, como sempre, atuaram com afinco para garantir que brasileiras e brasileiros possam exercer o direito ao voto. Somente ontem, em mais uma demonstração da capilaridade, da competência e do compromisso com a democracia, todas as pessoas que fazem a justiça eleitoral realizaram, somente ontem, 4 de maio, 1.738.808 atendimentos, seja nos cartórios eleitorais de todas as zonas eleitorais do Brasil, seja pela internet. Uma atuação nunca antes vista, como podemos perceber, e os números são impressionantes. E sem cada um das servidoras e dos servidores, dos magistrados e das magistradas, sem cada um, sem cada uma, isso não seria possível. Vimos como há muito não se via um país unido pelo bem, pela concórdia, um país unido pelo fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um e a cada uma, influenciador ou não, famoso ou não, jovens de todas as idades que participaram e criaram conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para a regularização do título, para o cadastramento eleitoral dos jovens e para a regularização dos títulos de todas as pessoas, inclusive e de modo especial daquelas que merecem nosso respeito e consideração, que são as pessoas com mais de 70 anos que cumpriram sua jornada da vida e ainda se mantêm no dever cívico de votar
e de escolher o futuro do país. Por isso, agradeço também àqueles que foram além do virtual e disponibilizaram conhecimento, tempo, computadores e acesso à internet para viabilizar o atendimento remoto de tantos que precisam de ajuda. Por fim, agradeço o trabalho incansável dos profissionais da imprensa, fundamentais nessa divulgação. Lembrando que nesta semana foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e destaco a importância da imprensa livre, da imprensa respeitada, dos profissionais de imprensa respeitados, não violados em suas prerrogativas, não agredidos, da imprensa livre e do acesso à informação e do poder de exercer o seu papel. Agradeço aos parceiros da Justiça Eleitoral no combate à desinformação, que foram além do formato de um acordo para atuar por meio de ações e levar a todas e a todos, em conjunto com a Justiça Eleitoral, informação de qualidade por meio de mensagens, páginas especiais, iniciativas inéditas de diversos tipos. E também agradeço de modo especial aos empreendedores brasileiros, às empresas, à iniciativa privada, que mesmo sem oficializar acordos com esse Tribunal Superior Eleitoral, oficializou o acordo do Pacto pelo Brasil, pela democracia, e entraram na corrente e entregaram exemplo e valores de cidadania aos seus clientes e aos seus colaboradores. Obtivemos também na noite de ontem dados preliminares referentes ao alistamento de jovens eleitores no Brasil nos 4 primeiros meses desse ano. A juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Bom lembrar que a Justiça Eleitoral sempre realiza campanhas de conscientização e incentivo ao eleitorado como um todo, em especial dos jovens, por meio da mídia e nas escolas. Desta vez, o que vimos foi a sociedade brasileira mobilizada pela democracia. Dos 8 a 80, ninguém disse não, ninguém abdicou deste momento. E por isso, me permito mencionar alguns dados parciais. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro poderão comparecer às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% quando comparado aos 4 primeiros meses do ano de 2014. Um reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a Semana do Jovem Eleitor, realizada de 14 a 18 de março, e que teve adesão espontânea dos partidos políticos, da sociedade civil organizada e de toda a sociedade brasileira a esse movimento. O engajamento da sociedade foi refletido em números. Em março desse ano, o Brasil contou com o ingresso de 522.471 novos eleitores de 16 a 18 anos. Em abril, esse número saltou para impressionantes 991.415 jovens com o primeiro título, um crescimento de 89,7%
quando comparado ao mês anterior. É a alegria da democracia que mobilizam jovens, netos e avós que se congraçam no caminho em direção ao cadastramento e em direção às urnas no dia 2 de outubro. O balanço quanto aos jovens ainda é parcial, pois agora a Justiça Eleitoral inicia a fase de processamento e respostas às solicitações. O perfil do eleitorado brasileiro, habilitado para comparecer às urnas em 2 de outubro, será apresentado ao início do mês de julho, seguindo, aliás, o que prevê o calendário eleitoral. Agora temos um novo desafio: assegurar que todas as pessoas que responderam ao nosso chamado para emitir e regularizar o título compareçam sim no dia 2 de outubro. E aqui faço um alerta específico. Mencionei dos netos aos avós. E aqui faço um alerta específico às brasileiras e brasileiros com mais de 70 anos, aqueles que merecem o nosso especial respeito e dedicação. Brasileiras e brasileiros com mais de 70 anos, que tenham voto facultado. Conclamamos, compareçam, exerçam seu direito de voto dia 2 de outubro. Não deixem de fazer valer a sua vontade pelo voto. O processo eleitoral de 2022 está apenas começando, e muito bem, com ordem, com paz e com segurança. Esses números tão animadores dão a dimensão da responsabilidade que temos em nossas mãos na organização do pleito que se avizinha. A população de todas as idades respondeu ao chamado da cidadania, respondeu ao chamado cívico da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, senhoras e senhores, não medirá esforços para realizar eleições limpas, transparentes, com paz e segurança e diplomar os eleitos. Esses são os dados, senhores ministros, senhoras ministras.